Aí, Glauco, você responde? Voltamos com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. E no último bloco, a professora Guadalupe fez uma pergunta para os alunos, né, com relação a... A senhora poder refazer a pergunta? É com relação ao projeto em si, ele faz várias abordagens, né? Então, a partir do momento que o projeto foi realizado, se os alunos, entre eles, trouxe uma nova possibilidade, uma abertura, uma discussão maior com relação aos colegas, ou continua na mesma a partir do projeto? Glauco, você responde? Sim. Boa tarde. Na minha casa nunca teve esse tipo de barreiras. Sempre teve um diálogo bem aberto com os meus pais. E eu acho que, no meu caso, não facilitou isso. Mas para as outras pessoas eu acho que ajudou bastante. Vocês entender muitas coisas e entender que isso não é aquilo tudo, assim. É importante, mas que não precisa ser tão difícil, assim, de ter um diálogo. Eu acho que foi muito importante. Cris? Então, é importante porque na minha sala mesmo tinha bastante brincadeirinha sobre esse assunto. E como em casa eu já tenho um exemplo disso da minha irmã que engravidou no terceiro colegial, já é importante para dar uma norteada melhor nesse assunto, porque às vezes em casa mesmo que a gente tenha um diálogo mais aberto não é a mesma coisa do que fazer uma pergunta para um professor. Priscila? Boa tarde a todos. E assim, eu acho que foi muito importante, porque em casa geralmente a gente pode até ser que a gente tenha alguns diálogos a respeito disso, mas com os professores a gente pode esclarecer certas coisas mais à vontade, e é diferente do que conversar com os pais. Eu penso assim. Então daria uma certa... uma maior liberdade. Isso, pra com você certeza, sem dúvida. Tá, legal. Isso é importante, porque a partir do momento que você sente que você tem uma confiança, que você sente aquela liberdade para você estar falando a respeito de um determinado tema, eu acho que o tema se desenrola muito mais facilmente e muito melhor. E todo mundo acaba aprendendo, né? Isso é muito importante. E não só isso, tipo assim, eu acho que o principal foco do projeto é porque, tipo, a gente tem que ver e encarar isso como uma coisa normal, eu acho. Que não é uma coisa que, tipo, conversar com os nossos pais que, vai ser um tabu muito grande, entendeu? É algo muito difícil de conversar. Com o projeto a gente percebe que não é isso, que é uma coisa normal. É como virar e perguntar, tipo, o que ele comeu antes de ontem. E é assim, é isso que o projeto eu acho que tende a fazer. A deixar as coisas mais normais. E quando uma das coisas que é colocada em discussão no projeto é a responsabilidade, quem assume a responsabilidade da maternidade ou da paternidade, né? Nós temos 2 jovens aqui do sexo masculino e a predominância aqui do sexo feminino. Quando isso é colocado em pauta, em discussão, o que vocês sentem? Que a responsabilidade, mesmo que seja a nível de projeção, né? Uma vez que a gente ainda não tem isso... uma realidade de vocês percebem que os meninos têm a mesma responsabilidade, ou eles se colocam com a mesma responsabilidade da paternidade com relação às meninas, ou não? O Marcel e o Glauco. Não. Eu sinto que os meninos, não se sentem na obrigação de assumir. Não sei o porquê disso. Você acha que isso pode ser cultural? Ou é machismo mesmo? Machismo, não sei. Eu não sei por que eles abrem mão dessa responsabilidade. Se isso acontecesse comigo, não vai acontecer, mãe. Como eu me propus, né, a ter um filho, então eu acho que eu tomaria essa responsabilidade pra mim. Mas só que não acontece com todos. Professora Elza, como foi desenvolver esse projeto com os alunos e qual é a diferença que se nota nos alunos após um certo período de desenvolvimento do projeto? Bom, eu não encontrei dificuldade nenhuma em desenvolver o projeto, né? E eu senti que esse assunto, em qualquer série que a gente possa discutir, né, tem essa liberdade de discutir, é um assunto que é bem aceito pelos alunos, né? E a receptividade?
Então, essa receptividade é assim mesmo. Eles gostam do assunto, querem discutir e parece ser uma das aulas bem esperadas. Eu não sei se é essa a verdadeira, o que acontece com eles, né? Mas a minha impressão é essa. Não sei se eles também sentem isso. Professora Esther, e a sua opinião a respeito do projeto? Olha, isso que a Elza falou é verdade. Inclusive, o que a gente percebe é que depois do projeto iniciado, nós começamos a perceber que alguns alunos tomam mais liberdade em entrar em contato com a gente. Talvez, às vezes, nem mesmo durante a aplicação das atividades, mas no corredor, numa saída de aula, eles vêm em busca de algumas orientações, de tirar algumas dúvidas, porque eles trazem muitas informações erradas, muitas informações incompletas a respeito, por exemplo, de métodos contraceptivos, da primeira relação sexual. Então, eu acho bastante interessante, inclusive para a gente, porque até certo ponto aumenta o nosso contato, essa nossa possibilidade de contato com um aluno. E eu gostaria de fazer uma colocação aqui. É importante que todos saibam que numa das nossas oficinas, quando os alunos têm que colocar quais seriam as consequências para ele em relação a uma gravidez indesejada, os meus grupos eles foram divididos em masculinos e femininos dentro da sala. E todos os grupos masculinos assumiram a responsabilidade. Mas existe uma apresentação, né? Mas durante a apresentação, quando a gente começa a dialogar a respeito, a maioria deles fala, olha, eu acho que não é bem assim. Eu acho que se acontecesse comigo hoje, eu acho que o meu pai teria que, de uma certa forma, assumir por mim. Tá na então, isso que o Marcel falou é verdade, mas não é o que é colocado no papel, né? Eles não... No papel, eles colocam outra coisa. O que eles deveriam fazer, mas não, na verdade, o que eles fariam se ocorresse. Eu não quero criar uma questão polêmica aqui, mas eu gostaria de saber por parte de vocês. Quando isso é colocado em sala de aula, chegou alguém a levantar essa hipótese de não assumir e partir para um aborto? Não. O aborto não. Partir para o aborto, eu acho que eu não tive nenhuma colocação nesse sentido. Mas de ter um aluno, que eu me lembro agora, de ter dito que não assumiria, porque ele não se via naquele momento em condições de assumir um filho, ele afirmou que sim. Até a princípio, a sala... mas depois, nas colocações que foram feitas por ele, a classe começou até a certo ponto concordar, porque imaturo, sem renda, depende de outras pessoas. Como ficaria a situação dele? Então ele foi assim, bem honesto, né? Na posição dele. E eu gostaria ainda de fazer uma colocação. Eu me lembro que quando o projeto estava acontecendo, a professora Esther até fez um comentário que alguns alunos que já se encontram nessa situação, como já pais, né, jovens pais, puderam também se colocar, né? Me parece que, inclusive, teve um aluno do noturno que fez essa colocação. Ele já é pai de duas crianças, né, gêmeos, e que ele se viu justamente nessa situação. Você poderia falar alguma coisa a respeito, Esther? Na verdade, ele é pai de gêmeos. E ele foi pai muito cedo, né? Inclusive, ele está voltando agora para a escola depois de algum tempo que ele ficou afastado. E ele disse que, para ele, o que colaborou foi a ajuda realmente que ele teve, tanto da família dele como da família dela. Porque ele não se via em condições plenas de levar aquilo sozinho. Então, na verdade, ele deixou claro que se dependesse só dele, a situação teria sido outra. Então, isso para a classe eu acho que foi interessante. Depoimento, né? O depoimento dele. Muito bem. Vamos dar um breve intervalo e voltaremos em alguns instantes.